Olá, tudo bem? Como vão? Sou o professor Eduardo, estamos aqui com vocês. Nós vamos dar uma aula de atualidades. E lembrando muito para vocês que atualidades é uma disciplina, é um tipo de informação que você tem que ter em vista que nós estamos falando de fatos. Então eu vou trazer alguns fatos que foram importantes, olhando o seu edital de agosto de 2022 a agosto de 2023. Obviamente que nós não vamos conseguir falar todas, mas sim, nós vamos falar o que de mais importante aconteceu. Logicamente, o jeito melhor para você estudar para a atualidade é que vale para outras modalidades também, como o Enem. Muita gente presta Enem também, ou alguns outros concursos. É sempre bom você, como concurseiro, como pessoa para disputar alguma vaga, prestar atenção na mídia factual. Então, telejornal, jornal, impresso, sempre é muito bom saber a notícia do dia. Exemplo, estamos passando essa semana um problema grave entre Israel e os palestinos. Na realidade, não são os palestinos, na realidade, um dos grupos terroristas chamado Hamas, que tomou o poder na faixa de Gaza em 2006, está levando um grande problema geopolítico ali na região. Mas não é dela que nós vamos tratar, só quero dizer para você, você está atento a isso que está acontecendo agora? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então vamos começar aqui a nosso curso de atualidades aqui. Então o EJUF, agradecendo sempre ao nosso querido Felipe pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Então vamos lá, vamos começar com agosto de 2022. E eu já começo com uma notícia bem triste pro campo, né? O campo do entretenimento, da intelectualidade, do teatro, da cultura no Brasil, que foi a morte de Jô Soares. Jô Soares, desde pequeno, né, ele teve sua vida, uma das suas formações mais iniciais, ele foi fora do Brasil, na Suíça, e ele adquiriu um conhecimento muito grande, volta e começa a participar de programas humorísticos da antiga TV Record. E ali nos anos 70 para os 80 ele assume, ele também participou em teatros, né? E ali nos anos 80 ele estabelece com um grande programa que é o Vivo Gordo na TV Globo. E ele até rivalizava um pouco, no bom sentido, com o grande Chico Anísio. E ele produzia personagens maravilhosos, como Reizinho, Capitão Gay, nossa, tantos personagens. Depois ele se transfere para o SBT, né? Com o programa Veja o Gordo, e depois ele entra e inaugura aqui no Brasil um tipo de programa que é o de entrevistas, baseados em entrevistas de programas norte-americanos, onde ele estabelece primeiro no SBT o Jô Soares 11h30, que era à noite, né? Virava madrugada, e depois na Globo também, da noite para madrugada, o programa do Jô. Tá certo? Então foi um dos grandes e nós perdemos o Jô que não deixou herdeiro, mas ele tinha, né, um filho que depois acabou morrendo. E foi muito legal a passagem dele aqui pela cultura brasileira. Tá bom? Jô Soares. Também uma morte sentida no mundo foi o do ex-líder político, um dos mais importantes líderes políticos dos anos 80 e 90 na União Soviética, o Mikhail Gorbachev, né, que ganhou também o Nobel da Paz. O Gorbachev, ele foi responsável pela transformação, né, pelo fim da União Soviética. Né, então, os anos finais da Guerra Fria. E ele promoveu uma abertura política e econômica na Rússia. E em 1991 nós temos o final da União Soviética e o começo então da Comunidade dos Estados Independentes, e a Rússia segue seu caminho, né? Foi importante, como eu coloco aqui, duas coisas importantíssimas. Uma é a perestroika, um pacto econômico que vai fazer com que a Rússia tenha uma nova participação no mundo, né? Uma abertura econômica.
um programa que vai substituindo aquela economia planificada, e o Glasnost, Glasnost que é um tipo de transparência, é a transparência para mudar o sistema político também, para ganhar a confiança do mercado internacional e entrar nesse grupo, sair, né, do sistema socialista e entrar no grupo capitalista. Mikhail Gorbachev morreu aos 91 anos na Rússia, né, antiga União Soviética. Foi ele que deu o pontapé inicial para o fim da União Soviética, que esteve lá todo esse tempo no Nobel da Paz, tá bom? Aqui a gente vai mudando o assunto de acordo com o que foi importante no mês. Ainda no mês de agosto nós temos uma doença que chega ao Brasil, que causou, né, um furor, porque estamos ainda, né, vivendo as consequências da Covid-19. E aí aparece aqui no Brasil o Mpox. O que é Mpox? É que alguns conhecem como varíola dos macacos ou varíola símia, né? E como que você poderia pegar? Você poderia pegar do animal. O problema todo é que não algumas pessoas confundiram aqui no Brasil, saíram matando o animal. Não é exatamente isso, né? Na realidade, o silvestre infectado, né? Ele vai infectar, né? Então olha só, como você pode pegar o Mpox? Olha só, pode passar por algum animal silvestre infectado, né? Pode pegar por pessoas que estão infectadas e pessoas que foram contaminadas. Bom, a partir de agosto, por que eu coloco aqui então em agosto? É importante que a partir de agosto o Ministério da Saúde e a Fiocruz começam campanhas para tentar prevenir. E dentro dessa campanha nós temos uma campanha de vacinação, né? Onde o público-alvo, primeiro, são pessoas com HIV, homens cisgêneros, travestis, mulheres transexuais, profissionais de laboratório que trabalham com saúde. Para quê? Porque esses grupos são os grupos que o Ministério da Saúde identificou como o prioritário nesse primeiro momento. Depois, a população que já é exposta, né, diretamente ao vírus, né? Então essas são também pessoas que depois vão começar a tomar a vacina. E aí, ó, eles colocam como um público-alvo ter entre 18 a 49 anos de idade esse grupo. Então são pessoas com HIV, cisgêneros, travestis, transexuais, ou com status imunológico identificado pela contagem de Lis-Fox inferior a 200 células nos últimos 6 meses. Então, o que eu chamo a atenção, se você quiser procurar mais sobre o Mpox, que é o que eles chamam de varíola do macaco, ocorreu pra gente, no ano de 2022, e aqui em agosto nós vamos ter vacinas, né, e tentativa de trabalhar, e ainda bem que arrefeceram os casos no Brasil. Também chama atenção para uma outra grande notícia em agosto, que é o começo do censo. O censo era para ter sido iniciado em 2020, né? Porque o último tinha sido em 2010 e em 2020, a cada 10 anos, iriam ter o censo no Brasil. Só que nós estávamos em pandemia, o que isso que impediu que os entrevistadores, né, pudessem andar de casa em casa fazendo trabalho no Brasil. Bom, em 2021 nós tivemos então um outro adiamento porque o governo alegou que não tinha dinheiro. Mas para o outro ano, 2022, o Supremo Tribunal Federal exigiu que o governo fizesse, e assim foi feito, né? E assim foi feito. O censo 2022 foi divulgado. Nós não vamos divulgar tudo aqui, só estou passando a vocês que sim, tivemos um censo onde definiu que o Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas. Tudo bem? Bom, outra coisa, lembra também um grande assunto que ocorreu em 2013, que foi aquele desastre, aquela tragédia na cidade de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, o caso da Boate Kiss, né? Onde estava tocando
uma banda lá, regional, eles colocaram fogo num artefato, e esse artefato acabou espalhando fogo para a boate inteira e houve dificuldade das pessoas saírem, ficaram trancadas e muita gente morreu. Bom, o que acontece? O que aconteceu em agosto, como desdobramento desse caso? O TSJ, o Tribunal de Justiça, olha só a notícia, né? Eu sempre tiro de grandes manchetes da época. O TJ do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, anula o júri que condenou 4 pessoas no caso da Boate Kiss, e a alegação é que o direito de defesa ele não foi exercido na plenitude. Houve problemas no direito de defesa, o que irritou muito os parentes das vítimas dessa grande tragédia. Ainda está ainda em litígio, e a gente espera que a justiça seja feita para todas essas famílias, tá? Então, a notícia é: o Tribunal de Justiça anula e teria que recomeçar todas as fases de novo do julgamento, né? Estamos já em setembro. E em setembro, os britânicos e uma boa parte do mundo se despedem da rainha Elizabeth II. Elizabeth II, que foi a monarca que ficou mais tempo no poder, passou por diversas situações, né? Final da Segunda Guerra Mundial, ela levou ali, então, praticamente o século XX, né? O século XX, mais ou menos da metade, do meados do século XX, até agora, no início dos anos 2020, e ela foi uma rainha dura em determinados momentos, ela foi uma rainha dura com as colônias britânicas, e ela foi uma rainha também que se envolveu em polêmicas dentro da própria família real, no momento em que alguns familiares, príncipes e princesas se envolvem em grandes aventuras, né, como o caso da Lady Di, né, que era mal vista pela rainha Elizabeth, que se tornou basicamente uma sogra megera, e a Lady Di se separa do príncipe Charles e começa ali no final do século XX uma grande cruzada, né? Ela fazia bastante caridade no mundo, era uma ativista, né? Morreu tragicamente, né? Foi perseguida por alguns paparazzi, e isso arranhou um pouco a imagem da Elizabeth II, né? Elizabeth II, que a gente sabe que nos últimos anos, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o primeiro-ministro britânico ter um protagonismo maior do que o rei. O rei e a rainha se tornarão chefes de Estado, mas não chefe de governo. Mas ainda ela se mantém como monarca, mas não como líder política de 15 lugares do mundo. Quais são eles? Olha lá, além do Reino Unido, o Canadá, ela não manda nada do Canadá, mas ela ainda é considerada uma rainha lá no Canadá, né, que são o que formam uma comunidade britânica. Foram, né, o Canadá, Bahamas, Belize, Jamaica, São Cristóvão, Antigua e Barbuda, Santa Lúcia, Granada, São Vicente, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Tuvalu, Austrália, Nova Zelândia. Lembrando que a comunidade britânica ela é maior. A comunidade britânica ela é maior. Ela envolve países que tiveram relações também com a Inglaterra, como foi uma colônia britânica, a Índia foi uma colônia britânica, exemplo, o Egito. Olhando esse mapa, você entende porque no século XIX, a Inglaterra era chamada o país onde o sol nunca se põe. Dá uma olhada nos fusos horários aí, né? A Inglaterra é chamada de o país onde o sol nunca se põe. Tá certo? Também nós temos aqui, ainda nesse mês, ataque à vice-presidente da Argentina, pobre Argentina, Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, que era mulher do Nestor Kirchner, também foi presidente da Argentina, e eles faziam parte de uma espécie de neoperonismo
né, um peronismo. Lembrando que peronismo é uma corrente política que veio lá dos anos 50 com o Perón, e o Perón adotou medidas populistas, como Vargas adotou um pouco aqui no Brasil, né? Direito trabalhista, direitos aos trabalhadores, aproximação com os movimentos populares. E chega agora, desde os anos 90, após mesmo na ditadura argentina, ali nos anos 70, entrando aos 80, a Argentina está em crise, né? Passando muito pela questão dos anos 90, Plano Cavalo, o Menem nos anos 80, e nos anos 2000 nós temos o Nestor Kirchner e a Cristina Kirchner como representantes da ala progressista, mas mais ligada ao peronismo. Só que ela agora está enfraquecida politicamente, e quem chega ao poder não, que está muito próximo do poder, o tempo dirá, porque eles venceram as prévias, é o Milei. Milei é um candidato argentino ultraliberal, anticomunista, e que ele chega com muita força agora porque a Argentina está enfrentando uma crise econômica muito grande. E a Cristina Kirchner, como fato agora, para a gente estudar aqui, né, na nossa atualidade, ela quase morreu, foi por pouco que ela não morreu. Ela sofreu um atentado, um manifestante, né, um radical, chega perto, aponta a arma bem próximo ao rosto de Cristina Kirchner, aperta o gatilho, mas a arma falha. Né, uma intervenção divina, então, para Cristina Kirchner, ou seja, um pouco do que tem acontecido na América Latina, um cenário de violência. Aconteceu aqui com a Cristina Kirchner, vice-presidente, aconteceu com o assassinato de um candidato a presidente do Equador, e tem acontecido também na Colômbia e no Chile. Também alguns probleminhas graves da América Latina. Sempre é bom olhar um pouquinho a América Latina, que de vez em quando eles cobram em alguns programas, né, em alguns concursos, tá bom? Também, com a queda do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que teve um grande problema lá com o seu ministro da Saúde, na época da pandemia, promoveram festinhas, o que não caiu muito bem, um país já estava sofrendo um pouco os reflexos do Brexit, né? O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, quem chega ao poder? A Liz Truss, né? O Boris Johnson renuncia, a Liz Truss assume, só que a Liz Truss não vai ficar 2 meses no poder, né? Porque ela vai propor um tipo de mudança fiscal e a mudança no orçamento que vai fazer com que as pressões políticas sejam muito grandes. Ela vai tentar mexer no programa fiscal de impostos para tentar aumentar a arrecadação, mas também em alguns lugares ela vai cortar impostos. Na realidade não ficou muito claro, gerou uma espécie de desconfiança, e ela vai renunciar também para entrar o próximo ministro, que nós vamos falar já já, que está até hoje, que é de origem, tem uma ascendência árabe, tá certo? Também no Chile, falando um pouco de Chile, nós tivemos a ascensão nos últimos anos de um presidente chileno, que é o Boric. O Boric, que ele é progressista, bem ligado à esquerda. E o Boric, ele vai praticamente tentar acabar um pouquinho com a Constituição e com o Estado anterior, que é o Estado que ainda que é herança do grande ditador Pinochet. Então o Boric chega, o problema do Boric é que ele chega ao poder, só que ele não tem o Congresso Nacional ao seu lado. Então é muito difícil ele aprovar qualquer coisa lá no Chile. Qualquer coisa lá é difícil. Mas ele propõe uma nova Constituição. E essa nova Constituição, ela tem algumas características que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Em alguns concursos mais difíceis, eles pedem essas coisas. Olha, né? O que vai acontecer, qual é a proposta de tal. Bom, principais pontos da Constituição que foi rejeitada pela maioria dos chilenos. Mas fica quais são as propostas de Boric que foram rejeitadas para o Chile. Primeiro,
paridade entre homens, e até no serviço público deveria ter, para ele, a paridade deveria ser exercida na totalidade no Chile, né? Então o serviço público tem que ter mais ou menos o mesmo tanto de homens e mulheres nos cargos públicos, na política, né? Em todos os lugares. São princípios. Outro, o Estado plurinacional, com autonomia de povos nativos, onde nós podemos ter algumas regiões do Chile, elas têm muita influência de povos indígenas, né, dos ancestrais. E ele estava propondo, ou seja, uma participação regional também, né, regional e local desses povos nativos. Direito à maternidade e aborto voluntários, um pouco a moda do que eram os Estados Unidos, e aí nós já vamos falar o porquê que não é mais. Lembrando que aqui no Brasil há possibilidades, perante então, né, a lei brasileira, de 3 possibilidades de aborto no Brasil, que é a legalização do aborto no Brasil em 3 circunstâncias, até então, né, porque nós estamos ainda em debate, o Supremo está em debate. A primeira, são 3 casos. A primeira, a possibilidade do aborto no Brasil, se a pessoa foi vítima de estupro. A segunda, a possibilidade de estupro no Brasil, se o nascimento da criança for um risco de vida, né, um risco da mãe morrer. E o terceiro, no caso de bebês anencéfalos, tá? Então ele queria expandir lá no Chile, não exatamente como a lei brasileira, mas só fazendo um adendo da lei brasileira, um tipo de direito como nos Estados Unidos, até então, até esse ano passado. Instituição no estado de bem-estar social, é um pouco da democracia, da social-democracia, né? O Estado garantindo direitos. A água como bem inapropriável, indo mais ou menos na linha do que o Vargas fez no Brasil, né? Lá nos anos 30, que era transformar os recursos minerais em recursos do Estado, né? Mas não ficou muito claro o que ele quer fazer com essa questão da água. Mas provavelmente é uma prática aí que vem pelos os bons modos da nova mentalidade ambiental. E um sistema político mais democrático, onde poderia ter participação popular mais efetiva. Foi rejeitado porque não é por conta da grande população, mas por conta também da, da força política que ele não consegue arregimentar em torno dele, tá bom? E uma boa parte da população também não comprou essa ideia. É também nesse período que nós já temos hoje mais de 1 ano e meio praticamente de guerra de Rússia-Ucrânia, está longe de acabar. Mas, adiantando um pouco aqui, né? Ó, um debate não, né? Uma informação muito importante para que você entenda quais são as grandes regiões que estão em disputa entre Rússia e Ucrânia. Bom, desde 2014 a Rússia já havia invadido a Crimeia, uma região, uma grande ilha ali ao sul da Ucrânia, mas a Rússia aqui em setembro, ela propõe um referendo. O referendo ali dentro da população, a gente sabe que esse referendo ele foi forjado, a Rússia praticamente forjou o referendo, mas esse referendo deveria decidir sobre a independência das regiões e a anexação, sim ou não, das anexações dessas regiões à Rússia. Quais são essas regiões? Elas têm que ficar claras para você, tá? São 4 grandes regiões que ficam a leste do território da Ucrânia. Primeiro tá ali na tela, ó, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Tudo bem? E aqui, como eu coloquei para vocês, 15% de toda a Ucrânia. Portanto, é um dos lugares que a Rússia está lutando para ocupar e é uma das partes mais difíceis dentro da guerra da Ucrânia. São esses territórios onde tem muitos mortos, né, onde está acontecendo graves batalhas. As graves batalhas estão acontecendo principalmente no leste e no sul
da Ucrânia, tá bom? São essas informações. Chegamos em outubro. Outubro, aqui no Brasil não se falava nada mais do que as eleições. E as eleições, ela traz ao todo 10 candidatos, mas os principais candidatos são Lula, Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya Tronic. E essas são, essa daqui é o resultado do primeiro turno, né? O Lula ficou com 48%, foi por muito pouco que ele não ganhou no primeiro turno, com 57 milhões, Bolsonaro com 43 milhões, depois veio Simone Tebet que ultrapassou o que estava na terceira, consolidado na terceira posição, que era o Ciro Gomes. E em quinto lugar, Soraya Tronic. E o segundo turno a gente percebe o seguinte, olha só, o Lula, ele expandiu de 57 milhões para 60 milhões, portanto cresceu 3 milhões, basicamente. E o Bolsonaro, ele sai de 43 milhões, de 51 milhões, desculpa, para 58, ele cresceu praticamente 7 milhões. Então o Lula cresceu 3 e Bolsonaro cresceu 7. Isso fez com que as eleições do segundo turno fossem altamente disputadas, com 50%, 50,90% do Lula e 49,1%. E em termos de número, né? Às vezes, alguns vestibulares gostam muito, vestibulares não, concursos adoram isso, porque a gente também promove debates sobre vestibulares, Enem também. Alguns concursos gostam disso aqui, alguns que gostam, né, de pegar. Veja, no Centro-Oeste, Bolsonaro teve 60%, ganhou no Centro-Oeste. Sudeste, Bolsonaro teve 54%, ganhou no Sudeste. No Sul, Bolsonaro teve 61%, ganhou no Sul. No Norte, Bolsonaro teve 51%, portanto ganhou no Norte. E aonde o Lula ganhou disparado, com 69%, quase 70%, no Nordeste, portanto o Nordeste praticamente deu a vitória bem apertada ao Lula. Ok? Não entramos em debate aqui sobre se foi justo, se não foi, se foi válido, se não, nós estamos trazendo os números frios aqui para vocês, tá bom? E em novembro nós começamos com o grande Copa do Mundo do Catar, que todo mundo sabe, foi uma Copa do Mundo, foi comprada, né, por muito dinheiro, e no campo futebolístico, esportivo, a Argentina foi campeã, terceira vez campeã. O Brasil foi eliminado nas quartas pela Croácia, mas tem algumas coisas geopolíticas que a gente tem que discutir sobre o Catar. São os grandes protestos e a geopolítica que rendeu em torno da Copa do Mundo. Então vamos lá, eu listei algumas aqui para vocês. Primeiro, cidades suspenderam as transmissões dos jogos em praças públicas, principalmente França, algumas da Alemanha, que é um protesto contra a falta de liberdade de expressão, também um grande protesto por conta das mulheres, também do direito das mulheres, que no Catar ele é bem restrito, né? Segundo, artistas se recusam a participar da abertura da Copa. Entre eles, Rod Stewart, um grande nome dos anos 80, né, do rock dos anos 80, e mais alguns atores, cantores e cantores grupos menores também. O movimento One Love é um movimento que luta pelo direito à sexualidade, né, direito das pessoas poderem ter relacionamento, se amarem. Também é um movimento que foi barrado também lá no Catar. O movimento Joelho no Chão, que era a luta contra o racismo. Então, os jogadores se ajoelhavam para fazer um gesto contra o racismo. Também iranianos fizeram silêncio antes do hino nacional pela prisão de Mahsa Amini. Mahsa Amini é uma feminista iraniana. E ela foi presa pela polícia comportamental, polícia dos costumes. Sob a alegação do uso do véu, sob a alegação de que ela não estava com trajes adequados. E o grande problema, ela morreu na cadeia. Tá? Uma grande luta. Então a luta que temos até hoje, inclusive, a Prêmio Nobel da Paz tem a ver com a luta das mulheres no Irã, né? O grande Prêmio Nobel do ano de 2023, tá? Agora, ele tem a ver com
a luta das mulheres no Irã. Jogadores da Alemanha cobriram a boca porque os jogadores da Alemanha eles tentaram colocar alguns adereços na roupa que faziam referência à luta LGBTQIA+. E lá no Catar, o Catar convenceu a FIFA de que aquilo não poderia ser feito, né? Aquele tipo de expressão política não podia. E aí os jogadores da Alemanha chegaram no primeiro jogo e colocaram fitas na boca, dizendo estamos sendo calados, né? Não temos direito de expressão. Foi um movimento também importante. E em alguns lugares também, nas arquibancadas, viam-se bandeiras palestinas, né, para tentar confrontar aí também posicionamento da comunidade judaica. Né? Então nós tivemos vários e vários movimentos da Copa do Mundo do Catar, que foi marcado não só pelo evento esportivo, mas também por esse evento político, tá bom? E também começa em novembro o governo de transição. Só que logo que começa o governo de transição, que é o governo do Jair Bolsonaro, passar todos os dados, né, e fazendo a transição do governo, foi nesse momento que o Partido Liberal, que é o partido do presidente da República, entrou na justiça dizendo e tentando insinuar, né, insinuando e colocando alguns argumentos de que as eleições podem ter sido fraudadas. E é nesse momento, então, que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, vai lá e aplica uma multa de 22 bilhões para o PL. Então, já começa ali um grande problema aqui no Brasil, e logo que termina, que começa, logo começa o governo de transição, também começam grandes protestos no Brasil. Para terminar aqui, nós temos aqui em novembro a morte. Eu vou falar, né? Então, nós tivemos a morte da Elza Soares, mas nesse mês específico nós tivemos a morte de Rolando Boldrin. Rolando Boldrin, esse senhorzinho cabeça branca que você está vendo aí, um grande ícone da música popular brasileira, principalmente da música caipira, era um cancioneiro, também fazia músicas de carnaval, né? Músicas de carnaval, então um grande nome que tinha alguns programas de televisão, inclusive um dos últimos dele, que é o Senhor Brasil. É dele aquela música, né? É que a viola fala alto no meu peito, mano, né? E ele foi muito importante para a cultura caipira, difusão da cultura caipira e a MPB no Brasil. Também ali naquela imagem, ali nós temos ali o Erasmo Carlos, que foi importante para o movimento chamado Jovem Guarda, ele, Roberto Carlos, Vanderleia, Rony Von, aí depois nós tivemos vários grupos, né? Sérgio Reis, e eles inauguraram um momento histórico na TV brasileira. A Jovem Guarda nasce dentro dos estúdios da televisão, a partir da ideia de um grande produtor que era o Carlos Imperial. E esse grupo queria mostrar, né, indo naquela onda dos Beatles, a cultura do jovem, uma linguagem do jovem, falando gírias, utilizando roupas, né, o rei, a rainha e toda aquela coisa. O Roberto Carlos entrava no palco de moto, de carro, então era a cultura do carro, do consumo que estava colocada ali. Lembrando que a Jovem Guarda não tem uma entrada política. Eles eram, né, as letras e as músicas da Jovem Guarda não tinham um posicionamento político. Você não vai ver o Roberto Carlos cantando uma música extremamente política. Eram mais músicas de amor, música que falava da juventude, das aventuras. Mas um movimento que era bem político era o movimento da Tropicália. E aí sim nós tivemos uma perda, que é o movimento da Tropicália, que tem como seus dois grandes expoentes o Gil e o Caetano. Mas nós tínhamos também a Gal Costa, né, desses nordestinos que vieram para o Sudeste e cantaram ali no período da ditadura militar, tentando trazer uma sonoridade brasileira, uma resistência, e também fazendo críticas sociais, né, como Domingo no Parque. Chegamos em dezembro. Em dezembro nós tivemos a morte do rei do futebol, que é o Pelé, que é importantíssimo na história brasileira, porque o futebol e a história do Brasil se confundem, né? Lembrando que o futebol ele começa pra gente rica, é uma festa das pessoas ricas.
E os negros eram proibidos de jogar futebol, né? Inclusive, muitos dos negros dessa época não tinham trabalho, né? E no começo do século XX. E uma das condições para o cara jogar futebol era ter uma carteira de trabalho, portanto era para trabalhador. E os negros eram impedidos. O primeiro clube a colocar o negro mesmo foi o Bangu, e o segundo clube foi o Vasco, Vasco da Gama. E aí é importante falar um pouquinho dessa noção, né, da seleção brasileira. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam destruídos, então, portanto, a Copa do Mundo não poderia ser em 1950 na Europa, e o Brasil se coloca à disposição para fazer a Copa do Mundo. O Brasil, né, queria mostrar para o mundo a sua modernidade, queria mostrar para o mundo que era um país desenvolvido também, estava surgindo aqui nos trópicos. Constrói grandes estádios, inclusive o Maracanã, e se prepara para a Copa de 50. Os países europeus foram muito mal, foram 2 países sul-americanos para a final, Uruguai e Brasil. E aí o Brasil perde para o Uruguai no famoso Maracanaço, o momento mais trágico da história do futebol brasileiro. E quem sofre o gol, que era o goleiro da seleção brasileira, era um negro chamado Barbosa. Negro chamado Barbosa. E o Barbosa é culpado, né, pelo mundo do futebol, como se fosse dele a culpa por o Brasil ter perdido a Copa do Mundo em casa. Na Copa do Mundo posterior, já não tínhamos praticamente negros, porque diziam, tá vendo? Perdemos a Copa de 50 por conta do negro. Só que aí na Copa, nós fomos muito mal na Copa de 54, perceberam que sem os negros não iríamos ganhar, e aí surge, a partir de 58, 1958, o rei do futebol, Pelé, né, de Três Corações, que vai jogar depois lá no noroeste de Bauru, e depois ele faz histórias do Santos Futebol Clube e começa a se tornar um grande embaixador brasileiro e é eleito posteriormente como rei do futebol. Bom, ele teve uma importância enorme para o governo brasileiro, porque ele também, a seleção brasileira, principalmente de 70, ela foi uma grande propaganda ufanista do regime militar brasileiro, mas o Pelé teve sua participação dentro do futebol e também um pouco pela luta das crianças, né? Lembrando que quando ele fez o 1000º gol, ele falou, temos que cuidar das nossas crianças. Inclusive depois ele se torna ministro do esporte, consegue operar algumas leis, a famosa Lei Pelé, para mexer com a questão do passe dentro do mundo do futebol, mas também é marcado por algumas falhas, né, como o não reconhecimento da sua filha. Né, teve uma filha e ele não reconheceu a filha dele, mas é um grande nome e dentro da expressão artística das mais importantes do Brasil, que é o futebol, ele é o nome máximo, tá? Bom, também em dezembro nós tivemos a diplomação do presidente Lula. O presidente Lula vai ser antecipada, né, a diplomação do Lula para o dia 12 de dezembro, porque havia possibilidade de atentados, e é exatamente o que vai acontecer. Quando Lula, nessa expectativa de Lula ser diplomado e assumir, tomar posse, começam alguns atos antidemocráticos, é isso que a justiça tem entendido dentro do Brasil. Os primeiros movimentos são fechamentos de estrada, muitos empresários ajudaram a fechar estradas no Brasil, e também alguns cidadãos brasileiros também ajudam a invadir e paralisar rodovias pelo Brasil inteiro. Alguns vão dizer que com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, tanto é que o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal ainda está preso, e também começam aglomerações em torno de tiros de guerra e em frente a quartéis. Né? E no momento, hoje, nós estamos falando aqui já próximos ao seu concurso, em 2023, no final de 2023, nós estamos vendo que as pessoas estão sendo punidas por vários crimes que nós já vamos falar aqui. Também, no dia 24 de dezembro, é um fato que nós vamos colocar, alguns meliantes, né, criminosos, tentam plantar uma bomba num caminhão de combustível, que esse caminhão iria até o aeroporto de Brasília e lá ele seria, né, teria uma explosão. Portanto, era a tentativa de um ataque terrorista de grande escala
E também essas pessoas hoje estão presas, mas é um fato importante. Além de que também, por conta da prisão de um índio, de um indígena, o cacique Sererê, pessoas também ligadas a esses movimentos antidemocráticos tentaram invadir a sede da Polícia Federal na cidade de Brasília. Certo? Também, ainda em dezembro, nós temos a morte de Bento XVI. Foi a primeira vez, então, que um Papa renuncia. Ele substituiu Karol Wojtyła. Karol Wojtyła era o João Paulo II, um dos mais carismáticos papas, né? Os carismáticos, um dos mais carismáticos da história. João Paulo II era adorado, né? Sofreu um atentado em Roma em 81, depois ele ficou muito debilitado. E o seu fiel escudeiro era Ratzinger, Joseph Ratzinger, que com a morte de João Paulo II, Ratzinger assume com o nome de Bento XVI. Ele era um cara que era ligado muito a questões teológicas, dogmáticas, mas ele, por motivos de saúde e também alguns motivos políticos dentro da cúpula romana, ele renuncia. E é o momento, então, que até o final do ano 2022 nós vamos ter a primeira vez 2 papas. Um papa emérito, o que é emérito? É o papa aposentado, e um papa oficial, que é o papa atual, o Francisco. Então, a gente coloca aqui o Joseph Ratzinger, faleceu no final aqui de 2022, e é importante para a história mundial, porque ele também foi um dos grandes gurus do Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que transformou a Igreja Católica. Ela era uma igreja muito fechada, e depois ele promove uma aproximação, né, mundial, né, depois da queda do Muro de Berlim, ele é bem mais atuante. Bom, como eu falei para vocês, o aborto nos Estados Unidos ele teve uma grande mudança, também no finalzinho aqui do ano. Por quê? Porque lá em 73, uma decisão da Suprema Corte definiu que a decisão Roe contra Wade, de 1973, o Wade, e essa lei dizia que no território norte-americano, qualquer lugar do território norte-americano, havia possibilidade de existir o aborto. Nos últimos anos, a Suprema Corte norte-americana ela se transformou muito mais conservadora, né, com indicações de juízes conservadores, e lá, nos Estados Unidos, ao diferente do Brasil, o juiz ele pode ficar até quando ele aguentar, né? Essa é a noção, né? Até quando ele for útil. Então não tem como no Brasil, chegou aos 75 anos, ele tem que se aposentar. Não, lá. E ela se tornou, a Suprema Corte, com as indicações do Trump, se tornou a mais conservadora. E com essa corte mais conservadora, essa corte decidiu que cada estado poderia decidir sobre a lei do aborto, olhando um pouquinho mais na Constituição antiga dos Estados Unidos, né, que é a mesma, de 1787. Bom, para os conservadores foi muito bom, porque estados como o Texas, estados como a Flórida, que são altamente conservadores, eles vão fazer o quê? Vão regredir nessa lei. Regredir no sentido de retornar, né, ao que era. Os estados deveriam decidir sobre o aborto, cada estado. Portanto, o estado que é mais conservador, provavelmente eles impediriam, na maioria dos casos, o aborto, e nos estados mais progressistas, como Califórnia, eles decidiriam mais pelo direito ao aborto. Tudo bem? E é o fim do ano que começa o outro com uma coisa que eu aposto muito, principalmente para Enem. Quem está aí focado em Enem, fenômenos climáticos extremos. Lembrando que nós estamos saindo da Laninha, tivemos 3 anos de Laninha, e agora no final de 2023 entraremos no ano do El Ninho, 3 anos de El Ninho. 90% de chance do El Ninho se manifestar ainda esse ano 2023. Qual que é a diferença entre El Ninho e Laninha? Laninha é o resfriamento das águas do Pacífico. Então era para ter a diminuição de um pouco, né, das temperaturas. E o El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Portanto, pode esperar ondas de calor
e eventos climáticos extremos, como furacões, tempestades, queimadas. Esse ano de 2023 foi um dos anos mais quentes, já é um dos anos mais quentes da história. Inclusive o mês de setembro foi o mês de setembro mais quente da história. Com cidades dos Estados Unidos morrendo gente por conta do calor, cidades dos Estados Unidos chegando a quase 50 graus, na Europa também 40 graus, Portugal 40 e poucos graus. Portanto, fenômenos climáticos se aproximam e foi também uma tona de 2023. Lembrando que eu tenho trabalhado com um conceito, tá? O conceito que é de cidades resilientes. Cidades resilientes. O que são cidades resilientes? Cidades resilientes são cidades que estão preparadas para fenômenos climáticos extremos. Exemplo de preparação. Bom, ela é preparada no âmbito no concreto, no físico, na infraestrutura. Uma cidade que é preparada para enchente, que é preparada para enfrentar enchente, é preparada para enfrentar ventos muito fortes, preparada para enfrentar incêndio. E como que ela é preparada? Na infraestrutura, mais arborização, sistemas de defesa, sistemas de alarme, educação da população para a questão de lixo, educação da população para que se tiver algum evento extremo, ela saber para onde ir, para onde correr, saber que ela entender que em alguns lugares ela não pode construir, se for construir tem que construir em tais situações. Então esse é o conceito de cidades resilientes, são cidades que estão preparadas para combater e resistir aos fenômenos climáticos extremos, que é um dos grandes fenômenos do mundo agora em 2023, que é o ano que nós vamos entrar agora aqui na análise dos principais fatos, tá bom? Também não podemos terminar o ano falando que o grande presidente chinês Xi Jinping estendeu para um terceiro mandato, né? E caminha para se tornar um autocrata, né? Ele é responsável, né, um dos responsáveis, assim como a partir do Deng, a partir dos anteriores, ele é responsável pela essa aproximação da China com os grandes mercados, né? A China já se apropriou uma grande parte ali do processo de produtivo da África. Já a China é hoje o país que tem mais acordos comerciais do mundo, até mais que os Estados Unidos, inclusive o Brasil. O principal parceiro do Brasil é a China, não é os Estados Unidos, é a China. Então, primeiro China, depois Estados Unidos, depois a Argentina. Então, e no caso da China, nós temos superávit com a China. Portanto, a gente ganha dinheiro com a China. No caso dos Estados Unidos, nós temos déficit com os Estados Unidos. Portanto, nós perdemos dinheiro com os Estados Unidos, no sentido da balança comercial. Não quer dizer que nós estamos perdendo dinheiro, quer dizer que a nossa balança comercial é deficitária, mas isso não quer dizer que a gente não tenha lucros muito com essa aproximação com os Estados Unidos. E agora o Xi Jinping, que é um dos grandes líderes mundiais hoje, ele vai se perpetuando no poder, assim como Putin já está se perpetuando no poder. Putin está desde 2010 aí, né? Bom, se tem algum país, se cair lá no seu concurso, existem alguns países que ainda estão em guerra civil. Um deles é a Etiópia. Lembrando que a Etiópia é um dos próximos integrantes dos BRICS. Nós vamos falar lá no finalzinho, tá? Bom, a Etiópia está tendo um problema de guerra civil. E tem um problema ali dentro de questões tribais, né, que se envolveram em conflito. Lembrando que a Etiópia fazia parte do antigo reino medieval, muito grande, um dos maiores reinos da época medieval. Então surgem várias tribos, vários clãs. Mas ela também hoje tem sofrido influências da Rússia ali na região, influência geopolítica, e do vizinho da Eritreia, que também tem problemas de território, problemas de fronteira e também tentando fazer uma influência dentro da Etiópia. Portanto, tem algum país em guerra? Temos vários, tá? Mas um deles que chama a atenção é porque havia agora uma expectativa de paz ali no começo de 2023, porque tinha sido assinado no outro final uma tentativa de cessar fogo, tá? Então, Etiópia. Começamos janeiro.
Posse do presidente Lula. Qual foi a grande diferença dessa posse factual para as notícias? Que quando Lula subiu a rampa, o antigo presidente Bolsonaro não passou a faixa. O presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, para a Flórida, e o presidente Lula sobe a rampa com o que eles chamam de representatividade. São pessoas que representam uma democracia no Brasil, né? Uma criança, um homem com deficiência, uma catadora, um indígena, cachorro, né? Um menino negro. Então, essa foi a tônica dessa posse, né? Que foi muito importante para o entendimento factual, né? Que é para você entender, gostando ou não, qual é o tipo de ideia que ele quer passar para a política brasileira, né? A ideia de que ele é democrático, que ele respeita todas as etnias. Então, isso é mais uma parte do jogo político. E em 8 de janeiro, portanto, basicamente uma semana depois, no outro, né, ali 7 dias, nós vamos ter o que para a história é muito importante. É importante porque foi um ato que aconteceu. São os atos antidemocráticos, é assim que a justiça tem entendido, do dia 8 de janeiro. Pessoas insatisfeitas com os rumos das eleições invadiram a Praça dos Três Poderes e invadiram os 3 grandes palácios, o Palácio Legislativo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Palácio do Supremo Tribunal Federal. Praticaram vários crimes, entre eles o que a justiça entende como abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também depredação do patrimônio público. Tá? Depredação do patrimônio público. São mais inquéritos, pode ter, né, formação de quadrilha e algumas outras coisas, mais golpe de Estado, mas são atos e eles estão sendo julgados, esses que você pode chamar de manifestantes, terroristas, o que você quiser. Essas pessoas estão sendo julgadas e os primeiros condenados já saíram agora, nos últimos dias, e eles têm pegado de 12 a 17 anos de reclusão, né? Além de multas. Tudo bem? Também, essa é a grande aposta dos grandes vestibulares brasileiros, né? Unicamp e possivelmente o Enem também, que é o caso que se tornou mundial, que é o caso da crise sanitária no território Yanomami, lá em Roraima, ou Roraima. O governo brasileiro, que entrou, né, no governo Lula, recebeu denúncias de que estava ocorrendo um certo genocídio do povo Yanomami. Por quê? Perante a Constituição brasileira, o Estado tutela, o Estado tem que fornecer saúde, educação, e condições para o desenvolvimento das tribos indígenas. E a ministra Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde do governo Lula, ela acusa o governo anterior de omissão com a saúde, né? Essa omissão no caso da Covid, né? No caso também no não envio de alimentos, e também acusam também os garimpeiros, o garimpo ilegal que está avançando sobre a terra, sobre o território Yanomami. E eles têm poluído muito, né? Muitos garimpos, eles estão poluindo 20, 30 quilômetros de rios, né? Depende do rio. Nós temos um relatório Yanomami, que você pode procurar esse relatório, saiu lá por abril, maio, não, minto, saiu no final do ano, e ele mostra alguns problemas, relativos à contaminação, e naquelas partes que o garimpo atua, nós vamos ter também muita água parada, o que vai contribuir para o aumento significativo de casos de malária, tá? Casos de malária no Brasil. Então, o crise sanitária no território Yanomami é também um dos grandes fatos que ocorreram no Brasil em 2023. Uma outra ferramenta que foi
assim, ela já existia, mas é um grande debate que nós fizemos no começo do ano sobre as inteligências artificiais e os benefícios e também o que nós podemos dizer sobre malefícios. Aí também tem uma questão de perspectiva. E tudo girou em termos dentro das academias, né, dentro das universidades, dentro dos lugares de educação principalmente. Qual seria o papel do chat GPT? O que é o chat GPT? É um programa onde você digita alguma coisa, você busca algo e ele vai te dar respostas sobre aquilo. Né? Quero saber sobre a bicicleta, ele vai te dar uma infinidade de coisas sobre a bicicleta. Bom, quais são as coisas boas dessa inteligência artificial, desse chat GPT, onde ele tem sido usado por muitos e muitos estudantes, muitos profissionais? Primeiro, é uma ferramenta importante, olha só, os pontos positivos primeiro nessa tela que eu coloquei para vocês. A capacidade. Olha que nós colocamos uma ótima ferramenta para auxiliar em pesquisas, ou seja, você pode buscar o que você quiser, que a inteligência artificial é capaz de te responder, ou seja, o que você quiser tem alguns problemas, mas vamos deixar assim por enquanto. Rapidez, o chat GPT é muito rápido, você só digita, ele demora um ano, ele demora questão de segundos, você já tem respostas, né? Criação, ou seja, a partir dessa inteligência artificial, você pode achar elementos que você pode criar, né? Você pode juntar informações, você junta informações, vai criando coisas, vai percebendo outras coisas. Ela é dinâmica, porque você pode misturar, isso que eu estou falando, você pode misturar fatos, misturar conteúdos, né? Ela é de boa acessibilidade, ela é intuitiva, é muito intuitivo o programa, o ChatGPT. Você vai rápido, você busca alguma coisa, vai chegando onde você quer a informação. Ela é gratuita, tá? Isso promove uma certa democratização da informação. E ela é segura, né? Porque ela garante, é um software que é garantido pela empresa, né? E ela pode auxiliar na busca da educação. Mas não é só de coisas boas que o ChatGPT vive. Quais são os principais pontos negativos? Originalidade, ela não é original. E aqui eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem saber mais do ChatGPT, procure um podcast com um grande neurocientista brasileiro chamado Nicoleles. O Nicoleles vai dizer alguma coisa aqui que eu vou colocar aqui para vocês também. Olha, ele não é, segundo alguns críticos, inclusive o Nicoleles, ela não é original. Tudo que você vai pedir, já alguém fez aquilo. Então, seria o ChatGPT um grande plágio. Né? É assim que Nicoleles trata, é um grande plágio, não é nada novo. Ela simplesmente vai reproduzir o que alguém já fez. Também eles vão dizer que é desatualizado, porque ele precisa sempre, é como se fosse um grande banco de dados, você vai ter que ir compartilhando. Também tem a questão da confiança, porque ele pega artigos que às vezes você não sabe de onde é. Nós sabemos que as publicações do Brasil, elas têm níveis, né, de confiabilidade, tem revistas científicas de alta credibilidade e tem aquelas revistinhas de fundo digital também que não são muito confiáveis. Imprecisão, porque às vezes, como ele é um software que não é brasileiro, às vezes ele pode ocorrer algumas falhas da tradução, certo? Também é instável, segundo alguns críticos, né? E ele faz uma crítica porque tem uma versão do ChatGPT que é paga, então, portanto, ele deixa o grátis para você no mais geralzão, e o pago, né, como se fosse um prêmio, uma versão premium, você teria mais acesso a informações. E é perigoso, principalmente para o mercado de trabalho. O Nicoleles vai dizer isso. Porque o ChatGPT e a inteligência artificial, eles vão tentando substituir as pessoas do mercado de trabalho. Né? Porque um software, ele é muito bom, a inteligência artificial, se você vai criar um programa para medir a satisfação dos seus clientes sobre o teu produto, vai medir ele vai conseguir fazer com que você planeje melhor o seu estoque, né? Ou seja, para o mundo empresarial, a inteligência artificial é muito boa.
Só que para alguns cientistas, inclusive o Nicoleles, o fato de você fazer muitas coisas, você pode retirar empregos. E retirando empregos, você vai ter mais gente desempregada e essas pessoas desempregadas vão ser recontratadas por preços menores, por salários menores, tá bom? Então, assim, não é uma discussão fechada, uma discussão ampla, mas eu só quis trazer para vocês aqui algumas questões pontuais sobre o ChatGPT e essa é uma grande discussão que nós temos. Outro problema triste da realidade do começo do ano no Brasil foram os atentados a escolas. Olha lá, que eu trago um gráfico para vocês, que de 2011 até hoje, nós vamos ter 52 mortos em 12 ataques. 12 ataques, principalmente a escolas. Aqui são ataques a escolas. Um pouco de uma cultura que já tem lá dos Estados Unidos, né, onde tem o ápice, o grande massacre de Columbine. 2 jovens pegaram, né, dizendo que sofriam bullying, foram lá, se armaram, bombas e fuzis e pistolas e foram lá e fizeram um grande atentado nos Estados Unidos. Foram mortos, né? Mas se tornaram para alguns mártires. Por quê? Olha só, alguns especialistas tentam achar causas para esse aumento de violência das escolas. Olha só, primeiro, isso aqui é tudo isso é discutível, tá? Lembrando que eu estou passando um factual, passando algumas contextualizações para você ter a noção do grande debate que se fez. Bom, primeiro, conteúdo criminoso nas redes sociais. Então eles vão dizer, os jovens, principalmente esses jovens, estão com grande acesso a conteúdo criminoso. Se você pegar a Deep Web, o jovem tem acesso a pornografia, né, infantil, tem acesso a imagens não muito lícitas, muito uso de droga, né? Idolatria criminosos do passado. Então, para alguns, hoje nós temos uma grande noção de que o vilão é mais, ele é mais interessante do que o herói, né? E esses criminosos do passado, Manson, né, esses grandes nomes, basta ver o que aconteceu no Brasil com a questão daquele criminoso Lázaro, né? O Lázaro, um criminoso, um matador de aluguel, muita gente nas redes sociais torcendo pelo Lázaro, né? E virar épico, né? O criminoso tem esse caráter épico. A exposição de detalhes dos crimes, né? Algumas pessoas ficam chocadas, outras não, né? Então você vai tirando vai se tornando banal a criminalização no Brasil. A cultura das armas, mais acesso a armas. Lembrando que o anuário da Segurança Pública do ano de 2023 traz que nos últimos 4 anos, de 18 a 22, do finalzinho de 18, 19, 20, 21, 22, nós tivemos a aquisição pelas vias legais de 420 milhões de cartuchos de munição. Mais de 400 milhões de munição no Brasil. Então, é muita arma e muita munição também dentro do Brasil. Isso que está dizendo só alguns especialistas. Você pode, obviamente, discordar. Estou trazendo os fatos. E a vulnerabilidade de jovens a ideologias extremistas no sentido de levar ao extremo, né? Levar ao extremo, que é, ou seja, fazer as pessoas perderem suas vidas. E também falta de suporte na escola, falta de uma educação emocional, falta de uma estrutura para trabalhar os medos, para trabalhar o psicológico dessa meninada, né? Algumas coisas foram feitas. A tramitação de uma lei aqui no Brasil para tentar colocar segurança, obrigar as escolas a colocarem segurança nas escolas. Algumas escolas particulares já fazem isso. Algumas escolas particulares já colocaram até detector de metais. E algumas escolas também aumentaram o número de psicólogos. É uma coisa a longo prazo, mas fica aí. Qual é o fato? O atentados à escola
E um deles aqui, né, do destaque, Aldir Suzano, em 2019, onde dois meninos entraram numa escola, um com a machadinha, né, um se matou, o outro não teve coragem. O caso aqui em São Paulo, 2023, de uma professora, né, o cara chegou para matar a professora. E o caso de Blumenau, em abril aqui de 2023, que entrou também um terrorista, né, um desses assassinos, de uma escola infantil, que torna mais trágico ainda. Fevereiro, sobe para 62 o número de mortes no naufrágio com imigrantes perto da costa da Itália. Lembrando então que a Itália, ali o norte, né, da Líbia, vindo ali da Líbia, também saindo do Marrocos, da Tunísia, muitos barcos, e barcos em condições precárias para a Europa. Lembrando que a União Europeia tinha proposto que o recebimento desses imigrantes deveria ser uma coisa partilhada entre os membros da União Europeia. E atenção, esse foi um dos casos para a Inglaterra pedir a saída da União Europeia, o famoso Brexit. Tá? Ou seja, a não concordância com a política de imigração. Mas aqui, o fato que fica, um grande naufrágio aqui, ó, na costa italiana, morreram ao menos 62 pessoas nessa travessia. Então esse ano também é marcado por muitas tentativas, inclusive o ano de 2017, 2018 também nós tivemos muita tentativa. Depois nós tivemos a Covid, deu uma parada, mas agora começou de novo a dar aumentada, certo? Um dos grandes momentos tristes da história do Brasil está aqui na tragédia ambiental, não só ambiental, né, urbana, uma tragédia humanitária no litoral norte de São Paulo, principalmente na cidade, especificamente na cidade de São Sebastião. Dois lugares foram altamente atingidos, a praia, o lugar ali que fica a praia de Juqueí, e a Vila do Saí, onde eu coloquei aqui para vocês, tá? Ou seja, pessoas que moravam principalmente em costas, a chuva foi uma das maiores chuvas dos últimos 50 anos, uma tromba d'água impressionante, onde não teve condições de suportar a infraestrutura e deixou praticamente, olha lá, 1.730 pessoas, tá? E muita gente desaparecida. Infelizmente, são tragédias, aquilo que eu estou falando, nós precisamos investir nessas cidades resilientes, e também o que mostra uma certa omissão dos governos. A maioria dos governos não utilizam do dinheiro que são deslocados para a infraestrutura dessas pessoas em situação de risco, que moraram de risco, e nem metade do dinheiro foi usado, tem sido usado. Então, precisamos de uma grande política nacional, estadual, municipal, que incluem as defesas civis, para evitar tragédias como essa, que no ano anterior foi muito difícil, né? Principalmente nas cidades da Baixada Fluminense, na Grande BH e na Bahia também. Lula e Biden se reúnem e fazem defesa da democracia e propor parcerias para combate às mudanças climáticas. Essa é uma das pautas da União e da tentativa de aproximação entre os dois governos. Então, a primeira é essa, aqui no começo do ano 2023, que traz a questão ambiental. Agora, no segundo semestre, nós tivemos um outro encontro de Biden e Lula, e a pauta é, ou são, direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Então, direitos trabalhistas, porque Biden é um grande defensor está muito próximo dos sindicatos dos Estados Unidos, e o Lula é um sindicalista lá dos anos 70 e 80. Então, duas grandes pautas têm sido conversadas por os dois presidentes. A primeira do encontro foi a questão climática, o Biden fala sempre em questão climática, e o Lula também, e agora no segundo semestre a questão de direitos trabalhistas. Um outro problema que foge um pouco à questão política, mas é uma questão humanitária, foram os terremotos da Síria e da Turquia. A Turquia, principalmente a parte oeste, que está na Europa, tem um pouco mais de condição. A parte a leste, que está na Ásia, separada ali pelo Estreito de Bósforo, já é um pouco mais complicado. E a Síria é um país que está em guerra, mais um daqueles países que está em guerra, é bem dividido. Bashar al-Assad foi um dos presidentes que não caíram na Primavera Árabe,
E ali nós temos um grande conflito no leste da Síria, principalmente grupos separatistas, milícias, e esses países foram atingidos por um grande terremoto, 7,8 graus na escala Richter, matou mais de 30 mil pessoas, e o grande problema são casas e construções muito antigas e que não têm condições, né, de suportar, né, terremotos. Então, é um grande problema humanitário. Ali eles estão perto da placa da Anatólia, é um lugar que tem muita, não mexe muito, né? Então não vai ser o último terremoto, infelizmente, mas nós temos que ver que Síria nem Turquia tem grandes condições financeiras de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Tá bom? Grande evento, terremoto na Turquia. Outro grande evento geopolítico, Estados Unidos abatem balão chinês suspeito de espionagem. Bom, é um grande problema porque a China está investindo em todas as áreas. Está investindo em esporte, está investindo em tecnologia, está investindo em militarismo, está investindo em terra, está investindo em energia mais limpa, né? Tem hidrelétrica, tem vários tipos de energia limpa, e ela está disputando a hegemonia global com os Estados Unidos. E esse é mais um caso. A China alegou que esse balão era um balão meteorológico, e os Estados Unidos vão dizer que aquilo é um ato de espionagem. Bom, alguns vão dizer, e aí já vi muitos analistas dizer, estamos revivendo uma outra Guerra Fria. Está longe disso, mas a gente sabe que a China em breve será maior, se continuar do jeito que está, nos índices que temos econômicos, a China em 20 ou 30 anos ela será a maior economia do mundo. Em março, Dia da Mulher, 8 de março, eu trago aqui alguns dados do mês de março para fazer uma denúncia dos casos que têm acontecido no Brasil. E esse ano foi alguns dados importantes aqui para você. Dia da Mulher, tá? 8 de março. Uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas no Brasil. Uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas no Brasil. Bom, todo tipo de violência. Violência psicológica, violência física. E agora nós temos um outro crime que tem crescido muito no Brasil, que é o crime de stalker. Tá? O crime de stalker tem ocorrido muito. As mulheres têm sofrido muito. São Paulo e Rio de Janeiro tem os maiores números, com quase 60%. Portanto, é uma questão das grandes cidades, uma questão de grandes áreas metropolitanas, né? Com um grande aparato, são cidades com um grande aparato de defesa da mulher, e mesmo assim, né, aqui no estado de São Paulo nós temos delegacias da mulher, e agora com a determinação de delegacias da mulher terem que ficar durante a noite, né? Mais de 18 milhões de mulheres sofreram violência sexual, física e psicológica em 2022. Lembrando que somos 220 milhões de pessoas, um pouco mais da metade de mulheres. Então, se você pegar um pouco mais da metade de mulheres, 18 milhões é muita gente. É muita. No Brasil, o número de violência contra a mulher é maior do que a média global. Portanto, meus amigos, estamos no mundo incivilizado. Se nós estamos abaixo da média, nós estamos devendo muito enquanto sociedade, tá? E, conforme o Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, o Brasil tem 822 mil estupros por ano, ou 2 estupros por minuto. E se você for ver, muito desses casos, mais de 50% são casos de estupro de vulneráveis, e esses casos de vulneráveis geralmente são cometidos por pessoas da família. É só abrir aí, meu amigo, minha amiga, se você quiser saber mais desses números, tem uma tabelinha importantíssima no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023. Dá uma olhadinha, saiu esse ano e tem muitos desses dados lá. A violência contra a mulher cresceu demais. Quais foram os crimes que mais cresceram no Brasil nos últimos anos? Crimes cibernéticos, tá? Golpes, principalmente pela internet e pelo celular, pelos aplicativos, cresceram demais, tá bom?
Outra coisa que vai acontecer esse ano tem sido difícil para o Donald Trump, apesar de um grande favoritismo no campo republicano, ele tem sofrido alguns reveses. Dois grandes processos que eu chamo a atenção. Esse de agora, que nós vamos falar, que é do começo do ano, onde ele é acusado de pagar uma atriz pornô que presenciava seus encontros sexuais. Né? Ele tinha encontros sexuais e ele pagou para ela não falar que ele tinha esses encontros sexuais. Né? E um segundo caso, que esse pode dar problema para Trump, problema sério para Donald Trump, que é um problema onde ele tenta interferir nas eleições do Estado norte-americano, chegando a pedir para um correligionário para ver se ele conseguia mais alguns votos, 20 a 30 mil votos, em um determinado estado para que ele pudesse ganhar as eleições. Portanto, uma tentativa de fraude eleitoral. Está em julgamento, mas pode ser que Trump seja condenado por vários crimes aí, tem a complicação da sua eleição. Apesar que ele pode ser, em alguns casos, alguns juristas têm dito que ele pode, mesmo preso, ser eleito presidente, porque não tem previsão na lei norte-americana. É lógico, né? A Constituição norte-americana de 1787, eles não previam. Quem vai imaginar que um presidente dos Estados Unidos poderia ser preso? Né? Então, vamos esperar. Outra questão importante na geopolítica é a questão da OTAN. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e ela foi construída a partir de 49 para se opor ao bloco soviético. No primeiro momento, as grandes potências ocidentais, mas ao longo do ano, e com o enfraquecimento da Rússia, a queda da União Soviética, a OTAN foi se expandindo para o leste. Inclusive, colocou como membro da OTAN um país que era membro do domínio soviético, que era a Polônia. Isso explica também a guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia, aonde ela irrita a Rússia? Ela irrita a Rússia quando eles começam a propor e começam a buscar a entrada na União Europeia e também a entrada na OTAN. Isso irrita a Rússia e começa uma escalada de violência na região, começando lá em 2014, quando a Rússia invade a Crimeia, e depois a Rússia invade a Ucrânia. Já temos um ano e meio praticamente aí de guerra, que parece que está longe do fim. Bom, a Suécia e a Finlândia, que estão ali, países fronteiriços ali com a Rússia, também estão pleiteando. E aí fica aquela especulação. Né? Se Suécia e Finlândia se aderirem à OTAN, e eles forem aceitos pela OTAN, né? Qual seria o posicionamento da Rússia? Vamos esperar. A Suécia está bem próxima e a Finlândia também. A Suécia já tem o aval de um dos grandes rivais ali dentro, né? Que seria a Turquia. A Turquia é um grande rival porque a Suécia, ela denuncia crimes de direitos humanos da Turquia. Então ficou aquela posição de que, olha, eu acho que a Turquia, por ter uma rixa com a Suécia, não vai aceitar mais a Turquia. Já falou que aceita, né? Já deu o aval para aceitar a Suécia no bloco militar. A OTAN é um bloco militar. Um outro problema que dividiu a França e trouxe muito protesto foi a reforma da Previdência, que o Macron, presidente da França, tentou trazer. E aí, algumas reformas, assim como tem acontecido em muitos países do mundo, aconteceu no Brasil, né, o aumento da contribuição e o aumento também da idade para se aposentar. Bom, só que na França eles são muito organizados. Né? Os grupos de trabalhadores, os movimentos sociais são muito engajados e eles saem mesmo às ruas pedindo novos direitos. Bom, só para deixar claro então, há uma grande greve, ainda há luta até hoje por uma volta, né? Uma volta, mas parece que a reforma vai passar mesmo, certo? Abril de 2023, outro país que está em guerra, uma guerra civil, Sudão, tá? E o Sudão, quem são os grupos? São vários grupos separatistas ou grupos de tentativa de influência, são liderados por grandes generais, grandes milícias, né? São milícias paramilitares. Então o Sudão vive um problema humanitário
e também vive um problema de guerra civil, onde grupos políticos ali dentro tentam tomar o poder. Então o governo está bem fragilizado e a gente ainda não sabe o que pode acontecer, tá certo? Então a informação é: há uma guerra no Sudão. No Brasil nós vamos ter a tentativa, né, e o encaminhamento, que até hoje ainda não foi solucionado, não foi votado, que é o novo arcabouço fiscal. O que é o novo arcabouço fiscal? Ele vai substituir, ele teoricamente substituía o teto de gastos do governo, ou seja, o governo, segundo as regras colocadas lá pelo governo Temer, nós teríamos um teto de gastos, ou seja, o governo não poderia gastar mais do que aquele teto. E aí esse teto foi quebrado na época da pandemia pelo Jair Bolsonaro, né, porque o Brasil precisava investir, o SUS precisava de dinheiro. E também o governo do Lula entendeu que não havia mais condições, porque poucos lugares do mundo, senão o Brasil seria o único país que adota esse teto de gastos. O que ele queria substituir? Olha só, substitui gastos e que limita o crescimento da despesa a 70%. O que ele pretende fazer? Segundo o texto, o governo pretende zerar o déficit, ou seja, é uma outra trajetória, né? Zerar o déficit do PIB e de 2005. Com a equipe econômica prevê déficit primário de 1% ao ano. O que é isso? É você flexibilizar esse gasto de acordo com a arrecadação. De acordo com a arrecadação. Então não colocar um teto, colocar simplesmente a arrecadação e você faria um cálculo matemático com uma variação das receitas e das despesas e você garantiria um orçamento mínimo para o governo poder fazer suas alocações em setores como saúde, educação, certo? E também substituindo alguns impostos, tentando tirar impostos da cesta básica e aumentando impostos para a renda e não o consumo. Né? Tentar transferir um pouquinho transferir um pouquinho mais os impostos para a renda e menos para o consumo. Também o Lula está sendo bastante criticado por estar viajando demais, né? Tentando retomar um pouco a diplomacia internacional. E ele esteve na China com o Xi Jinping, onde ele trouxe 14 grandes acordos na mala, né? 14 grandes acordos. Destaco aqui para vocês uma grande discussão para tentar facilitar a venda de commodity, né? Principalmente carne, minério de ferro, tirar algumas barreiras fiscais e também possibilitar a entrada da China também. Essa parte da China vai gostar muito, essa dos impostos das commodities vai muito para o Brasil, mas também há uma seção para que a China também possa construir, ajudar na infraestrutura do Brasil. Então, um grande acordo comercial, e parece que a diplomacia do Lula está tentando fechar grandes acordos multilaterais com o país da África e principalmente Rússia na área dos fertilizantes e na China com essa questão mais das commodities. Também que gerou muito problema na China foi que uma ministra norte-americana de assuntos exteriores, no último dia de mandato, resolve fazer um gesto que vai irritar os chineses. E ela vai visitar Taiwan. O problema todo de Taiwan é que após a Revolução Chinesa, em 1949, o grupo que perdeu foram expulsos pelos comunistas. O grupo dos nacionalistas, eles foram para Taiwan e fundaram um país de uma certa resistência. As duas partes, tá? Tanto de Taiwan quanto os chineses de Pequim, achavam sempre que a China verdadeira era a China deles, né? Mas aí o governo comunista foi crescendo, 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 e Taiwan se torna uma grande potência capitalista com um grande desenvolvimento e muito próximo politicamente dos Estados Unidos. E aí que começa o problema. Quando essa senhora, a Pelosi, ela visita Taiwan, ela manda um recado para a China. Ela faz um movimento dizendo, olha, os Estados Unidos apoiam Taiwan. E aí faz uma irritação, né? Acontece uma irritação com a China. E a China começa a fazer exercícios militares ali na região. Por quê? A China ela tem uma noção de que a política é de uma só China.
onde em breve, pode colocar aí na sua agendinha, em breve, a China vai transformar Taiwan totalmente, não só em uma província, não só em um condado, mas em breve a China irá reivindicar a posse de Taiwan. O que vai ser ruim para as relações internacionais, porque os Estados Unidos apoiam, é só por isso, os Estados Unidos apoiam Taiwan. E ainda a China não tem essa força geopolítica para tomar Taiwan, mas em breve, pela essa política de uma só China, tomar Taiwan. Maio de 2023, Câmara aprova um marco temporal. O que é um marco temporal? Olha só, coloquei até um artigo aqui, ó. Marco temporal é uma tese segundo a qual só pode ser demarcadas terras já ocupadas pelos indígenas do dia 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal. O que é isso? Os latifundiários, principalmente as pessoas que têm terras no Brasil, como uma parte do agronegócio, vai dizer o seguinte: olha, a gente entende que para ter a demarcação das terras indígenas, elas devem ser a partir de 88. Se aquela etnia está na terra, tudo bem, mas se ela não está na terra, ele não tem direito à posse. O que os indígenas dizem? Não, não deve ter um marco, porque a terra já era nossa antes de 88. E se a gente não estava lá, é porque nós somos expulsos por esses latifundiários. Portanto, é um grande problema político do Brasil. O que aconteceu? A Câmara aprovou o marco temporal. Entidades do Brasil ligadas a indígenas foram lá e entraram no Supremo Tribunal, no STF, e o STF decidiu, agora, no segundo semestre, que não deveria ter marco temporal. Os indígenas deveriam ter acesso à terra, que é a terra de seus ancestrais. Só que agora, bem há pouco tempo aqui, às vésperas aqui do concurso de vocês, a Câmara dos Deputados está avançando na lei para definir, de uma vez por todas, o marco temporal. Então, a divulgação do marco temporal, se o marco temporal for colocado, será uma grande derrota para essas tribos indígenas. E se ela não for aprovado, será uma vitória para os povos indígenas, em contraposição com o agronegócio e grandes latifundiários no Brasil. Certo? Bom, outro grande problema também que envolve a questão do racismo. Segundo José Murilo de Carvalho, o grande problema, né? E a grande dificuldade, a pior coisa que aconteceu para a cidadania no Brasil foi a escravidão. E o racismo é um reflexo desse processo de escravidão. Né? Então vamos lá. O ataque de Vini Júnior, lembrete gritante do racismo no futebol, diz a agência da ONU. Bom, o Vini Júnior está lá na Espanha, no Real Madrid, e a Espanha é um lugar altamente racista. Isso nós podemos ver bem no livro da Ana Arte, A Origem do Totalitarismo, onde ela vai falar onde surge o fascismo, onde surge o nazismo. Ela vai falar, olha, na França o ódio a judeus, a racista era muito grande, na Alemanha, na Inglaterra. Ou seja, a Europa era uma Europa racista, e ainda é muito racista. O Vini Júnior começa a sofrer nas partidas de futebol ações, inclusive o presidente, ações de racismo, o presidente da Federação de Futebol da Espanha, ele é de um partido de extrema direita, e ele vai minimizar e vai praticamente jogar a culpa de tudo isso no Vini Júnior. E é nesse momento que o presidente brasileiro, o Luiz Inácio Lula da Silva, manda um recado, fala, olha, isso é um problema da Espanha, a Espanha tem que resolver isso. E aí o governo da Espanha também se mete nisso, fala, poxa, agora é uma questão de Estado contra Estado. Aí o governo da Espanha firma um compromisso de combater a questão de racismo no futebol. Inclusive várias campanhas, né, a FIFA com várias campanhas. Foram presas algumas pessoas da Espanha, mas não durou muito tempo não, porque agora, no segundo semestre, nós tivemos de novo atos racistas contra o Vini Júnior, e aí um jornal da cidade de Valência vai dizer que a culpa toda é que o Vini Júnior é um provocador. Chegamos a esse limite. Certo? Lula e a cúpula do G7. Bom, o G7 são os 7 países mais ricos do mundo. E o Brasil deveria estar lá? Não. O Brasil não faz parte dos 7 países mais ricos do mundo. O Brasil foi convidado, assim como outros países também foram convidados para participar da cúpula.
E o Lula foi lá e deu 4 grandes recados, que é o recado que o Brasil tem se pautado pela política externa, a nova política externa brasileira. Olha o recado que ele vai dar. O sistema financeiro a serviço da produção, ele vai dizer o seguinte, olha, o grande capital mundial, ao invés de ficar vivendo de especulação, deve pegar esse dinheiro e investir em produção. Investindo em produção, você pode investir em mais empregos. Essa é a visão do Lula. Segundo, Estado indutor de políticas públicas. Portanto, é contra o ideal liberal. Ele vai dizer que o Estado tem que participar na infraestrutura, o Estado tem que participar em políticas de transferência de renda. Isso é uma pauta progressista. Multilateralismo versus blocos antagônicos. Ao invés de ficar a União Europeia confrontando com o Mercosul, os países poderem fazerem acordos multilaterais com todo mundo, né? Fazer um acordo com a China, que faz com a Índia, que faz com os Estados Unidos, ou seja, ele falou numa tentativa de ampliação, não ficar com rixa entre blocos. E ele vai falar o seguinte, que os países ricos têm que colocar mais dinheiro nos países pobres, principalmente colocar dinheiro na questão do meio ambiente, que ele vai dizer que os pobres não têm condições, os países pobres, inclusive o Brasil, não tem condição de tratar do meio ambiente só com dinheiro próprio. Certo? Essa é a pauta que Lula leva. Também o governo Lula vai fazer uma aposta na Petrobras. Petrobras, que durante muitos anos aí nós tivemos casos de corrupção envolvendo até o partido do presidente em questão. Nós tivemos aqui então uma mudança muito importante na Petrobras, quando a Petrobras decreta o fim da paridade com o dólar. Portanto, o governo brasileiro vai dizer assim, bom, grande parte e a maioria dos custos da Petrobras, elas são na moeda real. Então não faria sentido você ter todos os custos e todo o preço girando em volta do dólar e do preço do barril em dólar no mercado internacional. No primeiro momento houve uma queda significativa nos preços do combustível. Mas agora no segundo semestre, por questões que vão aprofundando a guerra da Ucrânia, a possibilidade de extensão dessa guerra israelense e envolver outros países, como a Arábia Saudita, pode ser que volte um pouquinho e o combustível volte a subir. Certo? Também tivemos a morte dela, uma das grandes nomes do tropicalismo e depois do rock brasileiro. Começa lá numa banda brasileira chamada Mutantes, fez parte do movimento tropicalista, né? Participou até de festivais de TV. E ela morreu, né? Ela lutava contra um câncer e ela também se envolveu com causa animal, fez muitas críticas à música sertaneja, rodeio, mas era um grande nome da música brasileira e da luta da mulher, né? Também no Brasil, das causas feministas, tá certo? Quem é o novo ministro? Lembra que nós falamos daquela ministra, da primeira ministra, ficou só 2 meses no cargo? Porque foi substituído por um, olha só, descendente ali, ó, de imigrante, é o Rishi Sunak, bem cara de árabe, né? E ele fazendo, né, graça com dinheiro alheio, né, acabou de chegar, né, no governo britânico, e o Lula foi visitar ele para fazer aquela média interna e externa, promete 500 milhões para o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, que ele no governo Bolsonaro ele foi bem diminuído, países da Europa diminuíram, que achavam que o governo Bolsonaro não estava investindo em meio ambiente, agora começam a prometer para o Fundo Amazônia milhões. Inclusive, nós tivemos aqui no ano de 2023 a Cúpula da Amazônia, que foi realizada em Belém. Cúpula da Amazônia foi realizada em Belém e não foi decidido muita coisa, mas já é um avanço dentro dos acordos que estão sendo planejados para o meio ambiente no mundo, e me parece essas catástrofes ambientais, me parece que o investimento deve ser permanente. Junho de 2023, a inelegibilidade de Bolsonaro, um fato político importante para a história do Brasil. E por que Bolsonaro se tornou inelegível? Segundo o TSE, ele cometeu um crime eleitoral. Qual foi esse crime? Ele reuniu diversos embaixadores do mundo inteiro e nessa reunião ele denunciou, né,
ele denunciou e disse para os embaixadores que as eleições no Brasil tinham problemas. E deixou, meio das entrelinhas, que os outros candidatos não estavam comprometidos com as eleições no Brasil e só ele poderia ter essa primazia de controlar, ou de controlar não, a palavra certa é de transmitir ao cenário internacional mais lisura. Ele caiu num crime eleitoral no sentido que, como ele estava se colocando, e só ele pode convocar esses, enquanto candidato, né? Mas só ele, enquanto presidente, pode convocar esses embaixadores, a justiça entendeu que isso foi um abuso de poder político, porque nenhum outro candidato, na realidade, foi em julho, ele já era candidato, e os outros candidatos não puderam ter a mesma chance, então a justiça entendeu que ele cometeu crime eleitoral, então ele está inelegível por 8 anos. Ele não pode participar dessa próxima eleição presidencial, mas da outra seguinte ele pode, se tudo ocorrer do mesmo jeito. Não tivermos reviravoltas do caso. Também um caso extraordinário aconteceu com o submarino Titã, aquela coisa de turismo para bilionários, né? Que o Elon Musk tem feito com a questão espacial. Também uma empresa chamada OceanGate tentou levar seus turistas para ver os destroços de Titanic e não foi muito bem sucedido. Né? Já tinham acontecido alguns mergulhos, né? Algumas idas, mas não garantiu que ali, 45 minutos depois da descida, aquilo ali virasse uma lata de sardinha e praticamente não, matou todo mundo a bordo pela questão da pressão, tá? Também tivemos um motim de mercenários da Rússia. Nós temos vários grupos mercenários do mundo. O principal deles é o grupo Wagner, o mais rico, que atua na África, atua ali na Ucrânia. Então ele começou a atuar a serviço do governo russo na Ucrânia. Só que eles começaram a reclamar de influência política e queriam mais dinheiro. Como Putin é inegociável nesse quesito, esse grupo, Wagner, liderado por Evgeny Prigozhin, eles começaram a marchar rumo a Moscou, saíram ali da frente da Ucrânia, foram lá tentar ir para Moscou para pressionar o governo Putin. E o governo Putin cedeu. A gente não sabe exatamente, possivelmente com um grupo mercenário, mais dinheiro, mais armamento. E esse grupo continua operando lá para a Rússia. Inclusive foi esse grupo que tomou a Crimeia para a Rússia da Ucrânia. Bom, em agosto, Prigozhin morre numa decolagem do avião. E agora, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nós temos que a perícia vai dizer que sim, parece que havia artefatos explosivos no avião. O Putin manda lembranças, então, né? Portanto, a gente já sabe, né? Mexeu com o Putin, uma hora ou outra vai morrer. Nós não podemos afirmar isso, mas é quase um consenso entre os analistas que esse cara confrontou meses atrás, ele confrontou o Putin e agora ele morreu num avião possível, se eu não me engano, um avião da Embraer. O avião da Embraer faz muito sucesso no mundo inteiro, com jatinhos aí. Né? Julho, Parlamento de Israel aprova a reforma que esvazia poderes do judiciário. Uma tentativa do governo Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de extrema-direita. E o que ele quer fazer? O primeiro passo para se tornar um ditador, colocar o poder executivo acima do poder judiciário. Ou seja, o poder executivo poderia anular decisões, ou seja, a Suprema Corte não poderia facilmente derrubar decisões do executivo. Portanto, é uma supremacia do executivo. Isso nós já vimos em muitos governos ditatoriais, inclusive aqui no Brasil, o famoso AI-5. Né? E só para então atualizar bem mesmo,
o Benjamin Netanyahu agora está perdendo força. Aqui ele estava crescendo, aqui em julho, agosto, crescendo. Mas agora, nesse dia que eu estou gravando aqui para vocês, em setembro, temos a guerra entre Israel e Hamas e a culpa está caindo no Benjamin Netanyahu, que não previu um grande ataque do Hamas, que matou praticamente mais de 1.000 pessoas em Israel. Morre Zé Celso. Quem que é Zé Celso? Um grande dramaturgo, diretor de teatro, escritor, ator. Foi ele que criou o famoso teatro de arena, né? Minto. Vai chegando o momento, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Ele, o teatro de arena no regime militar, tá? O teatro de arena no regime militar, o teatro de revista também é bem antigo, né? Ou seja, ele retoma um tipo de teatro que ele faz que extrapola, né? Extrapola as essências e as estéticas antigas, a essência de simplesmente ir para um lado marxista, ou a tentativa, ele vai fazendo um deboche da classe dominante brasileira, né? Vai romper com uma estética. E ele vai falar de coisas sobre sexualidade, sobre a pobreza. Então ele vai além, né? Eu coloquei aqui um exemplo que ele vai além do Jean Francisco Guarnieri. O Jean Francisco Guarnieri vai fazer mais um engajamento político marxista, né? Então, o teatro de Zé Celso foi muito importante. No final da vida dele, ele se envolve com o Silvio Santos por uma questão de um terreno que o Silvio Santos queria doar, né, mas depois não quis mais. Mas aí o Zé Celso é muito importante para o teatro brasileiro. Ele é aqui de Araraquara. E também ele morreu num incêndio na casa dele, né? Possivelmente aconteceu um incêndio no sistema de gás, tá bom? Calma que nós estamos terminando aqui. A gente também vai saindo a voz, às vezes vai deixando a gente mais cansado, mas vamos que vamos, falta mais um pouquinho. Olha só, rei da Holanda pede desculpa por escravidão durante a era colonial. Bom, a Holanda e a Bélgica foram duas grandes potências sanguinárias e escravistas, né? Que perpassaram a África, chegaram aqui, principalmente a Holanda aqui na América, principalmente na América do Sul. E agora ele começa um certo revisionismo histórico, né? O revisionismo histórico é a tentativa de pedir desculpa como se isso fosse apagar toda a história. E o que as comunidades pedem mesmo, certo, são reparações, né? Mas já é um passo para o entendimento colonial, né? Quer saber mais? Tem uma grande coleção chamado Livro Negro do Colonialismo, e que é muito importante para a gente entender como funcionou, principalmente na África, a colonização do século XIX, né? E por fim, estamos terminando. A Espanha vence a Inglaterra e conquista título inédito no Mundial Feminino. E o grande problema não foi que a Espanha ganhou. Isso aí foi legal, foi um momento do feminismo em alta. Mas ao final, quando tivemos a cerimônia de entrega de medalhas, o presidente da Federação Espanhola tentou à força dar um beijo numa jogadora, isso pegou muito mal, caiu como racismo, ele foi muito criticado e em um determinado momento agora ele renunciou. Então as mulheres entraram jogadores de futebol do mundo inteiro entraram em campo, né, para tentar tirar esse cara. E para ir terminando, olha só, a expansão dos BRICS. BRICS, que é um grupo de países que são unidos pela questão econômica, principalmente,
formados por B, Brasil, Rússia, R, Índia, C, China e S, South África, África do Sul. E agora, né, nesse ano, tivemos a cúpula dos BRICS, que foi na África do Sul, nesse ano aqui, e alguns países, mais de 20 países, tinham a intenção de entrar nos BRICS, mas os BRICS formalmente colocaram e convidaram 6 países para participar do novo BRICS, que pode ser que mude a sigla, né? Alguns vão dizer BRICS que ia mais, né? Ou seja, são tantas siglas que a gente não sabe como colocar. Quem são os novos? Mais 6. Arábia Saudita, uma ditadura pesada do Oriente Médio, que tem a ver com religião e petróleo. Emirados Árabes Unidos, também. Argentina, uma economia que da Argentina também foi uma tentativa do Brasil, né, tentar aproximação. Egito, também uma grande ditadura ali na África. Irã, uma grande ditadura também religiosa, né, xiita. E a Etiópia, um país em guerra, e também com traços ditatoriais, tá certo? A Argentina é um caso específico, porque a Argentina nós temos um candidato lá que ganhou as prévias chamado Milei. Milei é um ultraliberal e diz o seguinte, olha, se eu ganhar, eu não vou permitir a Argentina entre nos BRICS, porque ele disse que ele não compactua com comunistas, e lembrando que a China comunista é o principal país e que dá praticamente as cartas do BRICS. Grande rival da China está dentro dos BRICS, que é a Índia, o grande rival regional. Não é a Rússia, é a Índia. E a Índia vem se tornando o país mais populoso do mundo e com um grande. E, inclusive, a Índia conseguiu agora enviar um dos poucos países que conseguiram chegar com uma nave na Lua. E principalmente foi o primeiro país que chegou no lado escuro da Lua. Portanto, a Índia agora tem também o seu programa espacial. Tá bom? Bom, gente, desculpa alguma coisa, deu uma travada aqui no final, mas são essas as questões. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido a proposta. A realidade, gostaria muito que vocês expandissem, e eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa, peçam o meu contato para o Felipe, e o Felipe eu mando para vocês a qualquer momento, pode ser até depois do concurso. Eu tenho bastante material acerca dessas coisas que nós falamos. Logicamente não tem como a gente falar tudo, a gente vai colocando o que o edital pede, e pede principais fatos políticos, econômicos, sociais, de agosto de 2022 até agosto de 2026. Muito obrigado pela paciência. Estudem, espero que vocês consigam os seus objetivos. E eu, a família Juf, a minha família pessoal, eu desejo uma boa sorte. E não pare nunca de estudar. Precisamos de vocês para um mundo melhor e que vocês consigam o seu objetivo familiar, pessoal, profissional. Um beijo no coração e vamos que vamos.